pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast da Unidade de Ideias. Meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac e hoje vamos falar de um assunto interessantíssimo que é automação residencial. E temos dois convidados aqui especiais, que é o Pedro Terim e o Victor Cavasso. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite. A gente já bateu um papo aqui fora das câmeras. O Edgar e o Isaac. Pessoal, o que é automação residencial? Automação residencial nada mais é do que trazer a inteligência para dentro da casa, no sentido de interligar as coisas e começar a dar certa inteligência para elas. Que seria, no caso de uma casa conectada, é você conseguir dar comandos para ela. Já na automação residencial, a gente busca trazer uma autonomia para a casa, né? Vamos supor um sensor de presença que você entra naquele ambiente e as luzes se acendem, se tiver muito quente, o ar se liga. Isso é uma inteligência que você dá para aquele ambiente. Então, a automação residencial está muito ligada nisso, nesses pilares de conforto, praticidade, sofisticação, para dentro da casa. Segurança. Exato, é isso. A automação veio realmente para ajudar, né, a gente. Hoje em dia, a praticidade ajuda você a controlar coisas que você tá no trabalho, tá viajando, alguma coisa, você tem esse controle da sua casa, tanto na parte de segurança, ver a questão de energia também, ou você está chegando do trabalho, como o Victor comentou, tá quente, você dá um comando, ah, tantos metros da minha casa, o ar já liga, você chega, já está um ambiente agradável, vai receber uma visita, já sabe a iluminação já fica correta, adequada aí para o ambiente. Que seriam criação de cenas, né? Isso. Você tem cenas específicas que você pode definir, inclusive por comando de voz, que seria com a Alexa, né? Uhum. Alexa, estou recebendo visitas. Ela vai transformar sua casa em todas as luzes que você programou, uma playlist ali com som ambiente. Então, essa praticidade para o dia a dia. Assim como o Pedro comentou de viajando, o acesso externo também dessa casa. Então, você consegue acender uma luz, desligar. Esqueci um ar-condicionado ligado, desligar também, né? Então, já traz no pilar aí de economia também, sustentabilidade, né? O ar-condicionado funcionando sem ninguém dentro de casa. Então, a automação residencial está atendendo todos esses pilares. Tem muita coisa, uma infinidade de coisas, Exato. mas já é um... A pergunta, o que é automação residencial, é infinito, né? Se for E cada vez mais vem avançando. Pedro e Victor, o que motivou a escolher esse setor? Olha, eu sempre gostei de tecnologia, começando aqui a resposta. Trabalho com sistemas há 13 anos. Trabalhei um período ali com elétrica em questão, era na parte industrial, mas sempre gostei de tecnologia. E aí, quando eu me casei, eu falei, eu vou fazer minha casa automatizada. E a partir daquilo foi um gatilho de começar a tomar gosto. Fiz a minha casa 100% automatizada. Hoje, acredito que não vivo mais sem. Então, assim, é algo que já estava comigo, né? E com o Pedro também é uma área diferente que ele trabalhava, mas Exato. tem relação um pouco aí. Minha formação é totalmente diferente, né? Eu sou engenheiro mecânico e sempre trabalhei com projetos. Eu gosto muito da parte de desenho. Eu sempre gostei da parte de desenho de automotivo, desenho de carro, riscar ali um pouquinho, fazer uns sketches e tudo mais. Então sempre fui para a área voltado para a área de projetos. E o Victor, por ser casado com a minha prima, né? A gente tem essa proximidade no nosso parentesco. Então ele sempre gostou dessa parte da tecnologia, eu achava muito interessante também. E dentro dessa parte de automação, hoje, também tem a parte de projetos, que é o que eu sempre trabalhei com isso. Então, desde 2012 eu trabalho com projetos, então até hoje faço isso. Então, juntamos as duas para tentar agregar no mercado e atender o pessoal, né, num todo, assim, na parte de automação. Qual a principal missão da empresa? Cara, hoje a principal missão é de trazer esse conforto e praticidade para o dia a dia, visando ali acessibilidade, sustentabilidade e trazer essa evolução tecnológica para dentro da casa das pessoas.
Show. Acho que é uma das Exato. principais missões aí. É isso mesmo. Porque nem todo mundo, às vezes, você comenta sobre a automação residencial, o pessoal acha que é um bicho de sete cabeças, uma coisa Complexa fora, demais, fora né? do comum, não é para ele. Não, na verdade, quando você consegue mostrar, né, para a pessoa que não é isso que a gente e as vantagens, né, para ele e tudo mais, então a gente a missão nossa é isso, mostrar o que favorece no dia a dia para a pessoa, mostrar como ajuda a pessoa no dia a dia e assim, conforme ela, ainda mais pessoas que não, às vezes não tem essa prática, não conhece muito, conforme você vai mexendo, vai se interessando, vai aprendendo mais, então às vezes isso que é o interessante da, da É um automação. mercado em ascensão, né? Então a gente está tanto para trazer essa tecnologia em termos de aprendizado, né? Tanto para os clientes finais quanto para parceiros, né? Uhum. A gente trabalha com arquitetos, engenheiros, construtoras e incorporadoras, e muitos deles às vezes não sabem as possibilidades. Então, é uma das missões também trazer essa informação. Exato. E vocês enfrentaram assim muitos desafios? Até essa pergunta é para aquela pessoa que talvez quer entrar nessa área, nesse setor. Vocês podem comentar? Nós passamos por desafios até hoje, né? A empresa nossa é uma empresa nova, né? Completou agora um ano, e a gente está sempre passando por desafios desde quando teve a ideia, porque realmente essa parte das parcerias, né? Quando você está começando para alguém dar esse voto de confiança em você, realmente é difícil. Você tem que insistir, não pode desistir, porque às vezes a gente passa muito por isso. Entra em contato com alguém, já cria uma expectativa, e a gente dá uma acalmada, tipo, criando uma expectativa em cima desse contato, mas na verdade tem que continuar indo atrás dos parceiros, porque é isso que faz girar o negócio dentro É, da eu parte de acho, automação. eu acho que a quebra de objeção desse início é muito pesada, né? É, por você estar iniciando, né? E por não ter tantos projetos. Então, acho que a quebra de objeção com pouco tempo de mercado, acho que é um dos maiores desafios. Mas para contornar isso, acredito que a gente tem que demonstrar ali a nossa expertise que a gente traz antes dessa empresa, né? Ele na parte de projetos, eu na parte de tecnologia e sistemas, e passar essa confiança para o parceiro, para o cliente final. E quem são os principais clientes de automação residencial hoje? Hoje, no nicho que a gente trabalha, eles partem do médio padrão para o alto padrão. Uhum. Por se tratar de uma automação mais premium, né, a gente trabalha com produtos que o cliente final não tem acesso direto, ele não consegue comprar com o fabricante, a não ser por um integrador oficial. Entendi. E esse fabricante é a UO, que a gente trabalha, né? Eles têm mais de 12 anos de mercado, estão trilhando aí uma, uma crescente de produtos, de evolução surreal, produtos assim, alto padrão mesmo, em termos de sofisticação, qualidade, durabilidade, e eles têm tanta confiança nos produtos deles, que eles oferecem aí garantias estendidas, dependendo das famílias de produtos que você efetua de compra ali para o seu cliente, você tem garantias estendidas de até 5 anos. Caramba. A parte de baterias, por exemplo, para uma casa se tornar autônoma em termos de perda energética da concessionária, você tem 10 anos de garantia nessas Essa bateria, baterias. no caso, é um lançamento também aí deles. Recente, é. Também vem forte porque, assim, é uma bateria pequena, ela substitui, no caso, o gerador, que vai lá, consome combustível, precisa de manutenção frequentemente, também é fora a parte do barulho. Então, se você tem uma casa e você quer que ela se mantenha tranquilo ali, você consegue ir montando, digamos que sejam montando racks, né? Isso. São racks, assim, você coloca uma bateria, uma em cima da outra, e isso vai de acordo com o que você quer que continue funcionando no caso de uma emergência que não esteja. O cliente pode escolher a autonomia que ele quer para a casa dele, né? Dando uma explanação aí do que o Pedro está explicando, a casa pode funcionar inteira por 5 horas ou por 10 horas, e aí é o cliente que vai escolher. E aí ele pode aumentar o número de baterias ali trabalhando em conjunto.
para esse sistema dele. E te fazer uma pergunta: existe algum projeto assim, solar também? Entra também na automação? A gente não tem nenhum produto para o solar ainda. Só dessa parte Só dessa de parte. baterias. Ah, Isso, que perfeito. substitui o gerador. Ah, E um tá. outro ponto também que é um contra aí do gerador é também uma casa que possui crianças ali, né? Você precisa armazenar esse combustível em algum lugar, tem esse Exato, risco de tem. incêndio. Sim, sim. Então as baterias ela acaba sendo um pouco mais sustentável nesse caso. Cara, que da Isso é hora. um dos exemplos, né? É um dos Realmente, como o Victor comentou, o nosso fornecedor, ele sempre vem com inovações, também desde a parte de sensores, tem uma infinidade Infinidade de de coisas. coisas. Cara. Isso, rede de internet, então, E, fechaduras, tudo Isaac, isso. só acrescentar, porque eu entrei na parte e fiquei curioso. Eu vi que vocês colocaram uma caixinha e é só aquilo lá que faz automação? Porque eu imaginava que era um monte de fiação e eu vi que era uma caixinha acoplada e ela que faz automação. No Instagram Isso. tem um. Qual que é a parte da. Não foi um painel, o que você postou, Victor? Né? Tá vendo? Quer ver? Eu vou pegar aqui que é mais fácil. Eu não sei Mas- qual caixinha. Mas, assim, na verdade, essa parte da automação, então, explicando desde o começo, né? Você tem uma casa ou você tem um terreno. Você tem a ideia de construir uma casa de, não sei, 200 metros quadrados, independente do tamanho da casa. Então, é esse o momento de a gente conversar com, Sim. o arquiteto, que chega nessa. Por isso que a parceria é importante, porque quando o cliente chega, eu quero montar uma casa, o arquiteto já vai desenhar, então você já consegue estimar no projeto aonde vai ser o painel, né, que vai controlar toda a parte de automação. Tem um painel elétrico e vai ter um painel da automação. Então, por que que é importante no começo? Porque assim tem os conduítes que passam a fiação de automação são totalmente separados da energia elétrica. Ah. Então eles não podem ter vínculo nenhum. Então, para não ter intervenção depois, não que não seja Não seja possível, mas vai causar uma dor de cabeça, né? Você já tem tá tudo certinho ali, vai ter que quebrar tudo, passar conduíte. Então, nesse momento é a parte que a gente entra com o projeto e aí já tem os quadros, então dependendo da quantidade de circuitos que vai ter na sua casa, vai ser o tamanho do quadro. Então isso a gente consegue mensurar junto, normalmente um engenheiro elétrico que seja o responsável ali, pega o que o cliente tem de interesse em automação e o que mais ele vai querer, então a gente já estipula ali um local legal para ser instalado e seja viável para Ah, Isso que o perfeito. Pedro está explicando seria o mundo ideal de pegar um projeto ali mais na semente, né? Por isso que um dos grandes parceiros nossos são as arquitetas. Então a gente consegue no início ali dar todo o direcionamento correto que o cliente precisa para chegar numa solução bem estruturada. E essa caixinha que você perguntou, ela é justamente para atender coisas mais específicas em uma automação descentralizada, numa reforma, por exemplo. Entendi. Essa caixinha aí que você me mostrou, por exemplo, ela tem 3 circuitos. Então, Isso com que eu essa vi. caixinha eu consigo controlar 3 circuitos distintos, seja a iluminação, uma tomada, por exemplo. Então, essa caixinha você consegue ir espalhando ela pelo empreendimento ali, pela casa, né? E atender também um cliente em reforma, Exato. ou às vezes ele começou a construção e não tinha preparado a infra com a gente, né? A gente não pegou com o arquiteto Se desde o interessou pela início, automação depois, posteriormente, Entendi. né? entendeu? Para não criar no caso, a intervenção nas paredes, uma das soluções é A caixa, Essas caixinhas, são esses os módulos módulos. menores. cara, eu achei muito Isso, interessante. isso. Porque eu lembrei agora, porque eu fui curioso para me ver. Aham. Eu falei, cara, que fantástico. É pequenininho, não atrapalha Pequenininho. nada. São ótimos. Tanto é que, por exemplo, nos interruptores, a gente costuma deixar eles dentro da caixinha. Caraca. Em alguns casos é preciso aprofundar a caixinha um pouco. Uhum, Você acaba deixando ela com fundo duplo, que a gente chama, né? entendi. E aí você deixa a caixinha escondida ali. Você consegue atender uma casa hoje convencional, inteira automatizada com esses módulos. E tinha uma pergunta. Apartamento também faz também? Também faz. Apartamento, sim. Tudo. Isso até apartamentos
antigos até Dá para fazer entram nessa parte também, Entram porque nessa parte com esses módulos. esses módulos. Isso Que seria a faz também. automação descentralizada. ainda mais apartamentos que realmente não é possível, né? Normalmente você não pode ter pode intervenção, né? quebrar a parede, tudo mais, porque pode comprometer toda a estrutura do prédio. Então, a solução ideal já é essa parte. Se não, hoje em dia até tem algumas construções que já vêm com alguma coisa de automação, Isso. mas quando são mais antigos e tudo mais, esses módulos Esses módulos eles vai já fazer. atendem. E fica bom também. Fica bom Bom também. também. Aí o que tem que ser bem trabalhado nesses casos é uma rede Wi-Fi bem estruturada, que a gente também trabalha. Isso. Entendi. Porque Então, você- Porque ele é interligado também no Wi-Fi. Isso, Entendi. Isso, exatamente, porque esses módulos vão se comunicar pelo Wi-Fi. Vai se comunicar por... Diferente do quadro de automação que vem do projeto que- do zero, que a gente faz todo centralizado e cabeado. isso. Então Perfeito. são duas, vamos dizer que são duas frentes Duas frentes aí, né? aproximadamente. Por que é interessante a parte do Wi-Fi? Porque se você, nos prédios antigos, normalmente são espessura de parede, sei lá, 15, 20 centímetros ali, então você não consegue, se for um apartamento grande, você está no quarto e A atenuação do sinal é muito grande, né? Com isso. essas paredes muito Não vai robustas. não vai chegar em perfeitas condições para você ter o mesmo resultado que você tem do lado do O roteador. roteador, como você tem no quarto a mesma coisa. Então, perde o sinal. Então, por isso que essa parte da internet é legal. A gente consegue mensurar, Faz uma distribuição de mais antenas para aquele ambiente, entendeu? Para entendi. atender a casa inteira. E aí você, com um nome de rede ali, você vai transitando pela casa Uhum. e ela- esses aparelhos e o seu celular, por exemplo, ele vai trocando de antena, porque o sinal daquele que você estava conectado abaixou e você chegou num melhor. E assim você vai transitando pela casa inteira na mesma rede e a sua internet sempre funcionando. Cara, que Exato. da hora, cara. Exato. Pode ser utilizado para estabelecimento comercial ou só residencial? Pode ser utilizado. Pode ser utilizado. A gente, como quando a gente começou essa ideia, por que o residencial? Porque o residencial, se você, como a gente já conversou, tem muito mais casas do que empresas, né? Então, assim, as pessoas seria mais fácil chegar nas Casas do que nos casas do que nos comércios, né? comércios, mas consegue aplicar da mesma forma, tanto na casa quanto nos comércios. E é um grande investimento pro comerciante ali, pro dono do barracão, ou o que seja, né? E a gente desenha o projeto ali com ele do zero, para pensar, às vezes, pensando no comercial, um dos grandes pilares aí vai ser a economia. Esquecer uma luz acesa, esquecer um ar-condicionado, né? Exato. E também agendamentos. Às vezes ele quer chegar ali já no ambiente todo fresco, por exemplo, se for um escritório, uma loja ou algo do tipo, o ar-condicionado ligar todos os dias, meia hora antes do horário que ele chega, e liga sozinho. Ou às vezes tem Que uma da hora. fachada bonita, você já coloca também programar a Que iluminação, horas acende, ou que um horas jardim apaga, para irrigação de jardim. irrigação. Então, isso ajuda no dia a dia. Então, vai automatizando sim. Então, por isso que atende desde casas, você consegue aplicar o mesmo conceito numa casa e uma empresa também. Na parte de economia, então, É incrível. Sim, sim. Você esquece, você vai lá, Porque você tem olha. uma gestão muito grande, né? E quais são as tecnologias mais usadas na automação residencial? As tecnologias que a gente utiliza é basicamente os módulos desse fabricante que a gente trabalha, que é o WoW, que são módulos relés, né? Para liga e desliga, que seriam circuitos de iluminação comum, tomadas, módulos de dimmer para controlar iluminações que tenham dimerização, então o cliente consegue ali, pelo aplicativo, dimerizar o 100% da iluminação, ou 5, 10% para uma luz mais baixa, criar cenas com isso. E aí vem os demais módulos. Módulos de infravermelho, por exemplo, para controlar televisão, receivers, ar-condicionado, sensoriamento de presença, porta e janela, né, que é de aproximação. Tem os sensores de gás agora também. Tem o sensor de Que gás ele também. consegue ver aconteceu alguns acidentes também, então ele acusa já com uma sirene, né, que tem algum vazamento de gás e tudo mais. É uma das novidades também que vieram junto com as baterias. Isso. O que mais que tem de Tem as baterias para autonomia da casa. Exato. Bateria.
Tem um módulo de radiofrequência também para controlar cortinas motorizadas, que são por controle radiofrequência. Cara, Então é uma infinidade aí tem muita coisa. de dispositivos. A gente tem Que da hora. keypads também, que substitui os interruptores comuns. Os keypads nada mais são que teclados mais inteligentes aí, vai. Ele tem um LED para feedback, ele tem uma aparência mais bonita. Inclusive o keypad da UOL é a sofisticação de ponta. Ele tem um vidro de Gorilla Glass como se fosse uma tela de celular. Ah, E você pode fazer ali desenhos em cada tecla, seja com imagens ou escritas. Se você pode escolher, por exemplo, a fonte da escrita, fica algo muito personalizado. que da Então, hora. assim, é para atender o alto padrão mesmo. Diversas cores, diversos tipos de madeira. Tem essa do Gorilla Glass, tem também agora madeira, se você Lançou agora. tiver alguma coisa no, um móvel na sala, ou na cozinha, alguma coisa assim, você consegue colocar a mesma madeira na tecla, então vai ficar bem discreto ali, fica show, muito Fica bonito. quase que imperceptível, né? É. Fica um teclado Muito ali da legal. mesma madeira Do daquele ambiente. móvel do Muito ambiente. discreto Da e hora. legal. Da É hora. legal. Eu tinha perguntado para vocês nos bastidores sobre um ataque hacker. Vocês podem comentar pra gente? Tá. Eu acho que a importância dessa preocupação, o nosso fabricante, ele trabalha, sim, de forma muito primorosa em cima disso, porque ele tem um servidor proprietário, a aplicação é proprietária, então ele cuida de tudo isso. E muita coisa funciona dentro da casa do cliente. Tanto é que se a internet acabar, ele estando na rede Wi-Fi ali da casa dele, onde a automação está toda configurada, ele segue funcionando tudo que ele tem ali localmente. Então, assim, o que usa a internet é quando eu estou fora da casa e preciso mandar algum comando. Então, é alguns gatilhos que eu utilizo pela rede, mas tudo passando pelos servidores do nosso fabricante. Exato. Diferente de alguns módulos de mercado que utilizam servidores mais globais, onde são empresas grandes aí que têm um único servidor e outras empresas white label acabam utilizando o mesmo servidor. Aí eu acho um pouco mais aberta a sua informação. Isso, porque não tem como ter o controle, ainda Controle de mais tudo. muita gente usando o mesmo, então realmente a parte aí da UOL, isso é interessantíssimo deles, além de ser uma empresa nacional, então assim, o retorno deles sempre é imediato dali do suporte, sempre se der alguma coisa, tá sempre ali, essa parte da segurança deles é E vocês atendem o sensacional. Brasil inteiro? Não, então, os integradores da UOL, eles trabalham por região. Ah, por regiões. Nós estamos na região de Campinas aqui. Então, Ah, toda a perfeito. região de Campinas a gente atende. Isso. entendi. E aí é bem setorizado. Tem outros integradores em integrador. Sorocaba, em Ah, Jundiaí, tá, entendi. Mas e aí são regiões. a fabricante em si atende o O Brasil Brasil todo. O fabricante Ah, atende sim, o Brasil entendi. Isso, todo, inclusive o Portugal agora. começou até a fazer coisas para Tem, outro Caramba. tem país. integradores como nós lá em Portugal já, Também lá. com esses aparelhos. Exato, exatamente. Que da hora. E é um mercado que está crescendo É? de automação? Como a gente falou, né? Essa parte da tecnologia, hoje em dia, passa uma semana ali já trocou, já surgiu uma novidade e tudo mais. Então, a automação, aí, desde quando a UOL surgiu, 12 anos, né, mais ou menos, de Uhum. mercado, então vem evoluindo e o momento agora é só expandir. Então, é, não sabemos, assim, uma coisa, o que tem de novo que eles estão criando, alguma coisa assim, mas automação você pode levar para Pra tudo, né? tudo. Porque eu tava comentando com eles, é assunto tão interessante que a automação tá em tudo, né? Tá no carro, tem tudo que é lugar, né? Exatamente. Hoje a automação tá em tudo. E como que a inteligência artificial impacta os sistemas automatizados? Eu acho que beneficamente, o impacto Bom. é benéfico. Porque ela vai trazer, inclusive as assistentes de voz já estão trabalhando em versões para incluir a inteligência artificial e tentar deixar o mais humanizado possível essa comunicação. Porque hoje você tem que dar comandos bem específicos, mas vai chegar um certo momento que você pode falar para sua assistente lá, seja Alexa ou seja qualquer outra, e você pode mudar o nome dela também. Fala, Alexa, estou com calor. Ela vai saber qual é o cômodo que você está e ela vai ligar o ar. Você não deu o nome do ar, porque hoje você tem que falar, Alexa, ligar ar
sala, ligar ar escritório. Você tem que falar qual é o componente que você está ligando ou desligando. Ela é bem robótica ainda. E a inteligência artificial vai trazer uma comunicação bem mais humanizada nesse Nesse nível. sentido. Caraca. Então, a inteligência artificial acho que vem só com impactos benéficos aí para o nosso setor. A pessoa ela aderiu à automação residencial, assim, como vocês puderem descrever, assim, apesar que vocês já comentaram bastante, mas qual que é o impacto que ela vai ter a partir desse momento? Olha, primeiro ela vai ter que se acostumar com os novos confortos que ela vai ter dentro de casa. Exato. Porque tá Sabe- acostumada com o convencional, você vai sentar ali na sua sala, você tem que apagar a sua luz, ligar a sua TV, ligar o ar se tiver calor. Hoje você vai sentar no seu Abrir, sofá, dar um comando e a sua casa vai abrir fazer aquela tudo isso para gaveta você. cheia de controle. Cadê o controle Cadê o do controle som? disso, daquilo? Exatamente. Exato. Então, assim, os primeiros impactos é de conforto, né? Depois vem praticidade com agendamentos, por exemplo, para rotinas que antes era todo dia, eu quero ligar a luz no meu jardim todo dia para ficar bonito lá fora, mas tem que lembrar de ligar. De manhã você tem que lembrar Pra de desligar. desligar, por exemplo. Os agendamentos já ajudam nessa praticidade. Então, vem conforto, praticidade. E aí, o controle da sua casa no termos de segurança, sensoriamento. E aí, uma infinidade de coisas. Mas acho que mais nesses pilares aí. Isso. E agora, você continuar essa pergunta, qual o prazo para concluir uma instalação completa? Vai depender muito do tamanho da obra ou da reforma, né? Se é uma reforma, se é uma obra do zero, e a gente evoluir junto com essa obra. Uhum. Se é uma obra do zero, por exemplo, tem muita coisa que precisa ir andando para a gente ir andando junto. Mas vamos supor que seja uma reforma e uma instalação ali de um ambiente totalmente integrado, ali um ambiente pequeno. A gente consegue fazer isso em uma semana. Uma Caraca. semana já faz um ambiente ali. Rapidão. Exato. Bem rápido. Se já tiver tudo certinho, tiver que cortar gesso e tudo mais, já tiver definido com o cliente depois dele já ter escolhido, eu quero automatizar uma sala de cinema. Então, beleza, chegou as peças, a gente consegue montar uma semana, dá para deixar tudo certinho. E depois que montou, vocês ainda dá suporte? Sim, Continua sim, dando sim, suporte sim. normal? Ainda sim. mais quando é novidade, né? Como foi a pergunta anterior, o que impacta aí pro cliente, às vezes é uma novidade que como que ele vai saber pegar o celular ali, né? Então no final até não só no final, no decorrer a gente já vai Mostrando entendendo, ali pro mostrando para cliente. ele como que funciona o aplicativo e tudo mais. E no final tem você senta junto com o cliente ali, escolhe uma foto porque consegue deixar bem Personalizado o personalizado cada aplicativo. ambiente. Então você tem, se a casa inteira for automatizada, então você tem a cozinha, quarto da criança, da criança, quarto do casal, suíte, churrasqueira. Então você consegue personalizar tudo ali. Então a gente vai junto com o cliente mostrando o que tem em cada ambiente e ele consegue já entender. Se tiver um dimmer, qual que é a intensidade da luz, se tiver uma cortina, como que mexe para deixar, como que vai fazendo também para criar essas cenas e tudo mais para aí ele vai se acostumando e fica Mas para cozinha você também faz automação também para cozinha? cozinha assim que eu falo, depende do que tem na cozinha, Depende né? do que tem na cozinha que você queira automatizar. A gente automatizou, por exemplo, tinha um apartamento que tinha ar na cozinha. A gente automatizou o ar da cozinha, a iluminação. Isso, mas hoje em dia tem diversos. Você pode pôr alguma coisa, a tomada que consegue ligar um café, alguma coisa que você já deixa ali preparado. Então, tem diversas coisas na cozinha, Na cozinha, sim. especificamente, que Que da hora, mas você O chega na sensor de cozinha. gás, por exemplo, É que ele muito falou. provavelmente vai ser colocado na sensor de gás na cozinha, na área cozinha. gourmet que tiver Exato, ali um fogareiro. Cara, que da Na hora. sala, quando tem lareira a gás, por exemplo. Também. exatamente. E agora ele falou de cinema, imagina, que a gente gosta de cinema. Imagina essa sala tá personalizada para cinema. Fica Não, e show. é Fica show de sensacional. bola. Então substitui o home theater, né? Que o pessoal coloca as caixinhas, então consegue colocar bem discreto as caixas. Quando liga assim, É. realmente é uma experiência de cinema mesmo. É uma experiência Ou, muito boa. Imagina jogando videogame. Muito show. Jogar videogame é Da legal. hora. Assistir um Top Gun. Um som que é absurdo, né? Fica muito show. Exato. Show. E vocês já receberam algum feedback de um dos seus clientes? Você pode compartilhar com a gente?
Cara, eu tenho um feedback de um cliente que ele, inclusive, é uma curiosidade, porque ele não tinha noção do que a automação podia entregar para ele. E ele estava até meio que sem certeza, assim, se era para ele ou não. Ele já tem uma certa idade. E aí, recentemente, ele me deu um feedback dele, cara. Que legal que você acabou me explicando ali, me dando sugestões, me ajudando nas decisões, e ainda bem que eu fiz, ele falou. Ainda bem que eu fiz. Então esse feedback foi bem legal, hein? E você tem alguma coisa voltada para segurança residencial? Sim, Sim. São, dentro dos pilares de segurança, você quer não, complementar não, alguma coisa? não, eu ia só continuar a resposta dele, que seria a parte do sensoriamento Exato. também, que entra na parte de segurança. Seria mais os sensores que a gente Uhum. veio comentando já, né? Tem o sensor de proximidade para portas e janelas, né? Que você sabe se abriu ou se fechou. Você pode colocar isso numa gaveta, por exemplo. Se tem algum senhor de idade que tem algum remédio ali que ele tem que tomar em certos períodos e você sabe um horário que ele não deveria tomar, essa gaveta foi aberta, por Caraca, exemplo. Alguma coisa de joias, um cofre, alguma coisa Uma assim, gaveta então. de caramba, joias. pô, da hora. Uma pessoa que tem. É CAC que fala? CAC, que Ele é, guarda no uma caso, arma a em pessoa casa. tem um Então ele pode porte, Sim, pôr um né? sensor na gaveta. Se alguém abrir essa gaveta, ele precisa automaticamente. saber. Sim, com certeza. Então já é E um também ponto de para segurança. crianças também, a geladeira, não geladeira em si, mas algum lugar que a criança, ela tá no quarto dela ali, saiu, abriu a porta do quarto, saiu alguma coisa, também já vai acusar. Sensor de presença e movimento também, você consegue colocar no quarto de um bebê, ele tá dormindo, não é para ter movimento ali. Se movimentar, você consegue te De que mandar um tá. alerta, vê lá no quarto o que está Caraca, Exato, acontecendo. exato. que da Então, é hora. o sensor de presença, porta e janela, o sensor de gás, que é muito importante, a gente já comentou aqui também, e câmeras, né? As câmeras, sim. E câmeras. Cara, E aquela pessoa de baixa renda, ela consegue colocar automação residencial na casa dela? Claro, a automação ela é para todos, né? E aí tem diversos tipos de dispositivos aí de automação. A gente trabalha com esse fabricante, são dispositivos aí um pouco mais premiums, mas uma pessoa de baixa renda, por exemplo, que quer colocar a mão na massa, ela pode partir para os módulos do it yourself da vida que a gente fala, né? Que ela vai comprar, vai ter um manualzinho ali, ela consegue ela mesma instalar, testar, configurar, e ela vai conseguir ter isso na casa dela também. Só complementando também, ó, a pessoa de baixa renda ali, ela também consegue ir evoluindo dentro da casa dela, né? Então, às vezes, eu só tenho dinheiro para comprar uma Alexa e um interruptor. Então, vai lá, vai trocando, coloca o interruptor da sala. Aí, o interruptor da sala, com 6 comandos ali, você consegue já acender umas 6 luzes diferentes, cria uma cena também mais simples. Eu acender jantar, você já dá o comando para Alexa, então já vai você vai começando, quando você começa a ver funcionando isso, a pessoa vai gostando de ver, então com o tempo vai evoluindo isso e quem sabe eu chegar na casa toda essa parte da Exato, automação. assim como o Pedro está explicando, a pessoa consegue fazer de forma bem faseada. Até mesmo o médio e alto padrão, eles acabam também fazendo, às vezes, faseado. Ele compra o projeto, ele analisa, às vezes ele faz uma pré-automação, que não é automação completa, uhum. e aí ele vai investindo aos poucos, porque mesmo o mercado de médio e alto padrão, a construção ela dá uma drenada ali no financeiro de quem está mexendo com a casa. Então, a gente consegue trabalhar isso de forma bem faseada. E complementando essa parte do projeto também, voltando lá no começo, que essa parte do projeto é importante porque às vezes a pessoa ela se interessa pela automação, mas não tem todo a parte financeira voltada para a automação, para atender tudo o que ela quer. Mas é importante, se ela que realmente quer ou pretende no futuro fazer, então no começo já deixa ela toda A a infraestrutura, né? infraestrutura pronta para receber depois só você passar o cabo ali e tudo mais, só conversa lá com o pedreiro, nós mesmos vamos lá e ajuda a instalar essa parte dos conduítes para um futuro. Se você precisou, não vai precisar quebrar tudo, já tem ali certinho, faz a parte da Isso daí automação. são as esperas que a gente fala também, né? A gente Uhum. faz um projeto inteiro completo e a pessoa consegue executar o que ela quiser. E aí, no futuro, nesse projeto completo, ela já está com a infraestrutura toda pronta para fazer só a instalação.
Exato. Então, essa é a importância do projeto e infraestrutura. Então, essa seria a fase 1 que a gente fala. E a fase 2 seriam depois os equipamentos, instalação e configuração. E vocês, assim, conseguem dar um orçamento, assim, preciso? Ou isso varia muito de acordo com o desenrolar? Varia muito de acordo com o que o cliente quer, né? Então, Isso. e também, assim, a gente pode passar um orçamento ali, alguma coisa naquele momento, mas ela não se interessou ali, daqui 2 anos ela quer fazer. Então tem toda uma Tem que rever, né? atualização, mercado e tudo mais, mas depende muito do que a pessoa quer. Às vezes quer só a iluminação, às vezes é só uma sala de cinema. Uhum. Então depende muito, depende muito. Mas assim, depois do escopo levantado com o cliente, a gente passa sim uma proposta comercial Exato. baseado naquele escopo com valor assertivo. É aquele valor que o cliente vai investir. Exato. O nosso mercado brasileiro se compara ao do internacional? Ou ainda a gente está gatilhando? Cara, eu acredito que já atendemos boa parte. Sim, eles têm empresas mais antigas, porque as coisas demoram às vezes chegar um pouco no Uhum. Brasil. Mas hoje a gente está bem Tá equiparado, bem? bem equiparado. Essa parte de empresas antigas também que tem lá fora, às vezes era automação hoje voltado para residencial, mas antes era voltado para uma outra coisa, porque querendo ou não, a automação residencial é recente. Então dá para equiparar sim a tecnologia que a gente usa no Brasil com Como a que lá tem lá fora. fora. Exatamente. Vocês acham que a automação não cria uma dependência tecnológica nas pessoas? Olha, sendo bem sincero, eu acredito que sim. Mas eu não vejo tanto para onde fugir. Não sei se você vai concordar comigo, mas a tecnologia ela vem crescendo e vem tomando conta, a gente querendo ou não, usando ou não. Então ela tá, conforme a gente até bateu um papo nos bastidores, né? Ela está nos carros, Sim. está nas casas. O celular cada vez mais faz mais coisas. Antes era só para fazer ligação. Hoje Hoje em faz dia o tudo. celular faz tudo. Então eu acredito que é uma crescente que você não consegue impedir. Mas sim, causa uma dependência, assim como hoje a nossa dependência do celular é muito maior do que há 20 anos atrás. Dentro da indústrias mesmo. Então, hoje em dia, a tecnologia não tem como. Eu realmente também, eu acredito que causa essa dependência. Tanto que eu, às vezes, eu tô no carro ali, falo, putz, eu lembrei de uma coisa que tem que pôr na lista do mercado. Então, eu falo, nossa, se tivesse uma Alexa aqui no carro, e eu Dentro do falo, carro. Alexa, adicionar tal coisa na lista. Então, E os novos já têm vindo com a Alexa é, integrado. exato. Então, Exatamente. tipo assim, vai evoluindo e a gente causa essa dependência, mas, como o Victor comentou, não tem como fugir muito disso. Então, e também só veio para agregar o nosso dia a dia e ajudar. Então, excelente, eu acho, mas causa sim A essa gente vai ficar dependência. dependente. Querendo ou não, Querendo ou não. vai É ser, Querendo isso ou mesmo. não. não é? Hoje Então, em assim, dia, é surfar ondas. É Exatamente. surfar ondas. hoje em dia tem os robozinhos que já limpam a casa. Você não gosta de limpar a É, casa? Já tem um robozinho lá que exatamente. limpa, passa o Exatamente. pano. E a Você não faz dependência que nada. você cria em cima de um Exato. robô desse é Também, né? enorme. É enorme. Cadê esse Você não quer mais robô? aspirar a casa, ele já passa enquanto você nem tá ali. Exatamente, Exato, exato. Ele exatamente. volta, vai carregar sozinho, passa um pano. Limpa o Puta, pano, troca a água. aí não tem como não É gostar. surreal, né? É Não, surreal. é sensacional. Quais soluções vocês oferecem para as áreas remotas e internet estável? Nessa parte de áreas remotas e uma internet instável ali naquele ambiente, né? A única parte que você vai ter de malefício é no controle quando você estiver fora daquele ambiente. Uhum. Porque assim como a gente comentou, se você fizer uma rede de Wi-Fi que abranja todo aquele ambiente, você vai trabalhar localmente. Então você não vai depender da internet. Agora, se você estiver fora daquele ambiente, esqueceu alguma coisa ligada, precisa desligar, por exemplo, essa instabilidade da internet pode vir a atrapalhar. Uhum. Mas você pode tentar ali diversas Não, vezes, né? entendi. Voltou a internet, eu tento de novo, né? Mas no caso do uso do dia a dia ali, eu acredito que não vai ter interferência. Basta fazer um bom projeto aí. Foi um mercado que vocês falaram que está em expansão. E como que vocês enxergam assim o futuro? Olha, é difícil dizer assim em relação ao futuro, porque é muito exponencial a crescente da tecnologia, né? O futuro já é amanhã. O futuro já é amanhã e a gente não sabe o que
estão inventando por aí. E assim, o que a gente tem de benefício hoje é que a gente trabalha com um fabricante que está muito atento a todas essas evoluções. Então, ele está sempre em busca de trazer inovações, trazer sofisticação para esse mercado aí de mais alto padrão, né? Assim como esses keypads que a gente comentou. O quadro também que a gente coloca no cliente, o nosso fornecedor ele tem um quadro muito sofisticado de alumínio naval. Caraca. E você tem diversas cores e aspectos de textura no quadro. Então são 3 cores e 2 texturas para cada cor. Muita Muito gente sofisticado. já só um comentário dentro disso, a gente comenta lá que às vezes a pessoa que gosta de tecnologia quer deixar ali como se fosse um quadro É, mesmo, a mostra para todo mundo e chegar lá e falar, isso aqui é meu quadro de diferente automação. daquele quadro Caraca. elétrico que você abre ali cheio de botãozinho, esse quadro é um quadro bonito, com algumas luzes de identificação para você saber se as Exato. fontes estão funcionando, se a conectividade dele está ok. E é um quadro bonito de se uma pessoa gosta de tecnologia, deixar exposto. Alguém vai chegar na casa dela, vai perguntar: Nossa, que quadro diferente, o que que é isso? Vai falar: É a automação da minha casa, é o cérebro da minha casa. Exato. Cara, E do é da mesmo hora, hein? modo também que Legal. às vezes Ó, a pessoa gosta de automação, mas é casado com uma esposa que que não- não é, gosta, vou Nossa, falar, não, aí vou vai pôr um deixar quadro aqui, escondido. vou pegar esse quadro, vou colocar atrás da geladeira e só deixar para lá. ninguém ver, né? É. Deixa eu fazer uma pergunta. Com toda a tecnologia, hoje tem bastante idosos. Vocês têm um treinamento, nesse caso, para eles, para poder mexer com essa tecnologia? Tem muitos que moram com os filhos, né, que é casados. E como que fica para eles? Vocês também dão treinamento para eles? Claro, Sim. podemos dar treinamento para eles também. Não tivemos nenhum projeto focado em acessibilidade, mas é Uhum. um dos pilares da automação. Porque pensa num cadeirante ter que ir Sim, lá acender a luz, exatamente. ter que não sei o que desligar, buscar um controle. Ele pode na cadeira dele, no celular, fazer Fazer tudo. tudo Então, isso. a Tá deitado, tá acessibilidade é um precisando. dos pilares da automação, né? Uhum. Exato, exatamente. É isso, a comodidade, né? Então, desde pessoas normais sem nenhuma deficiência, Uhum. como também desde idosos, pessoas também com dificuldade de se de locomover. Então, isso ajuda muito. Então, a gente consegue dar o treinamento, dar todo o suporte ali, se entregou a automação da casa, deu uma semana, putz, eu não estou conseguindo. A gente A gente vai volta lá, lá e. Ah, tá, sim. com E certeza. essa parte de treinamento, ela vai ser independente da criança ao idoso. A gente Ah, tá, vai perfeito. fazer, vai, quantas vezes for necessário ali com o cliente, Porque minha mãe ensinar. sofre com a Alexa, imagina. Fazer uma automação. Sim, é bom saber. E no caso, por exemplo, o projeto foi desenvolvido, está tudo montado, tudo rodando. Aí o cliente fala, eu quero fazer um upgrade, quero expandir. É tranquilo esse processo? É tranquilo, né? Depois da casa pronta, se no projeto que a gente fez inicial não tá às esperas daquilo, pode ter casos que precise de uma intervenção ou não, mas é tranquilo, sempre tem solução. Tem a descentralizada, né? Se não quiser ter nenhuma intervenção, dependendo da intervenção, a gente comunica o cliente o que vai ser feito e ele aprova ali se vai ou não, mas sempre dá para fazer um upgrade. Se for uma reforma que foi desde o começo, então quando a gente monta, ou no caso, o quadro da automação, às vezes dá para deixar um espaço ali a mais, às vezes numa conversa ali junto com o cliente, ele não quer para agora, então a gente já deixa pronto ali esperando e realmente, se caso for o dobro ou sei lá, o triplo de coisas que ele acrescentou na casa e quer automatizar, tem essa solução de não precisar da intervenção, que é usando os módulos que a gente comentou no começo, que atende bem qualquer circuito. Vocês já foram surpreendidos por uma solução que vocês mesmo criaram? Eu acho que toda solução ela traz uma surpresa diferente, porque cada projeto é único. Vão ser circuitos de iluminação em locais diferentes. O cliente personalizou a casa dele de um certo modo. Então, assim, acho que cada projeto tem uma singularidade que traz ali já é, essa surpresa diferente em cada Uhum. projeto.
para o sistema de automação pode ocorrer alguma falha técnica e isso causa algum tipo de impacto? Boa. Falha técnica no caso da configuração, ou não sei. Aí, enfim, qualquer tipo de falha técnica que pode. Eu acho que pode ocorrer, mas seria em meios ali de instalação e configuração. Quando a gente conclui a configuração, faz todos os testes para o cliente, a partir dali é muito difícil dar algum problema. Mas caso ocorra, também a gente consegue remotamente. Às vezes Isso, a não gente precisa nem consegue até o ter um local. acesso Então, remoto tem um acesso remoto ali, consegue para configurar. tentar identificar ali previamente o que pode ser. Mas, assim, depois de tudo configurado e testado, é bem difícil a perder uma configuração, por exemplo, ou parar de funcionar algo. A automação agrega no valor do imóvel? Com certeza. Agrega Com e certeza. Muito? Sim. A gente não tem um número, né? Porque uma porcentagem de Mas quanto tem agrega. algumas pesquisas que Que já fala. tem um percentual aí, só que eu acabei não pesquisando muito Mas com a certeza fundo. sim, porque assim mostra que né, você está não conectado, mas ligado ali com as atualizações do mercado mesmo, e nessa parte de comodidade hoje em dia todo mundo está muito se importando com isso, né? Então você quer uma casa que ajude você a economizar, que ajude você a ter esse controle externo, então é um diferencial no mercado e realmente as pessoas acabam cobrando por isso. Então, ajuda muito na parte de uma revenda, de um investimento aí no. E vai de encontro com a pergunta, assim, da dependência de tecnologia, né? Com a crescente da tecnologia, se no seu projeto tem automação, você está dentro de algo bem mais atual. Então, se você está vendendo uma casa aqui que tem automação e o seu vizinho está vendendo a dele que não tem, a sua com certeza vai chamar mais atenção. E você consegue agregar mais valor em cima disso. Sim, Exato. entendi. E é feita alguma manutenção assim no decorrer do tempo? Existe um trabalho de manutenção para. A gente não tem um histórico ainda Não tem um de ser histórico. necessário, mas assim, existe as atualizações, às vezes, que a própria fabricante faz de alguma coisa, mas nada Relacionado que a software, né? relacionado a nada que seja necessário você falar para o cliente, hoje você vai ficar sem mexer na sua casa porque vai ter uma atualização. Não, isso aí Nada é disso. só de coisas que vão sendo lançadas e tudo mais, mas não impossibilita a função do que já foi instalado. Vocês acreditam que daqui a uns anos a maioria das casas vai estar 100% automatizada? Eu acho que é um É um caminho. caminho? É um É um caminho. caminho. Um caminho assim. Acredito. Hoje em dia, claro, como a gente comentou, tem a parte né, do público de baixa renda e tudo mais, mas é um caminho da parte da automação, sim. Todas as casas já virem com essa parte de automação. Tanto apartamentos também, as construtoras hoje em dia já estão lançando alguns imóveis Com automação. com automação. Você consegue, no caso, quando você compra na planta, você já consegue até às vezes configurar algum pacote ou outro ali que você queira que esteja inserido no seu imóvel. Então, é uma tendência, assim, eu acho que no mundo todo aí. E assim, falando de custo-benefício, vocês conseguem descrever assim, principalmente para quem está vendo o vídeo agora, Uhum. descrever para a gente o custo e benefício da pessoa que vai colocar a automação na residência dela? Uhum. Olha, o custo-benefício, ele vai ser colocado na balança entre o investimento e o que te retorna, e aí o que te retorna vai depender muito do que você espera da automação, né? Seja no quanto ela vai agregar no seu imóvel, seja no conforto que você busca, seja na praticidade, né? No controle da sua casa, na autonomia da sua casa, ou no pilar de segurança. Então, o que você colocar na balança desse lado aqui que vai te dar o custo-benefício. Se você achar que, por exemplo, se você tiver uma visão que a automação é fútil, custo-benefício para você vai ser ruim. Se você gosta de tecnologia, quer comodidade, quer praticidade, uma autonomia para sua casa, um Toda a pilar de parte de segurança, segurança. o custo-benefício vai ser excelente. Exato. Ainda mais com crianças, às vezes cachorro, idoso, como a gente comentou, você tem esse controle, então é um custo-benefício que com o tempo ele se paga, vamos dizer assim. A gente sempre fala que é um investimento, né? Tudo que você coloca num empreendimento, numa casa, num apartamento,
Você está investindo ali e vai agregar mais ou menos valor ali para aquele imóvel. Eu vi também lá no seu Instagram a fechadura. É muito cara aquela fechadura? Não, uma curiosidade, porque é maravilhoso aquela fechadura, É bem bonita, bem não é? robusta. Muito É bonito. sensacional. São 3 São tipos. 3 modelos. Tem um modelo bem slim que ele tem um valor aí acessível. 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 Porque eu falo assim, porque a Leroy vende. Eu tô te falando porque eu vi. Que é o valor de mercado mesmo, que a gente vê, consegue comprar até pela site da Amazon, essas Isso. coisas, né? A E gente, tem vários fabricantes agora fazendo cada um sua fechadura. Que assim que como eu comentei, né, na automação tem os fabricantes e possuem os servidores, e aí as white labels compra aquele projeto e só coloca a marca dela, por exemplo. Tá, Então você vai entendi. ver muitas fechaduras iguais, você vai Sim, ver sim. muitos módulos iguais. É tudo o mesmo projeto e o Do fabricante que compra e ali só põe o a nome. marca. Exatamente. exato. Entendi. No caso da nossa já tem essa parte da exclusividade, porque a fechadura ela já é integrada na parte da automação da casa. Então, você pode ter somente a fechadura na sua Uhum. casa. Ah, gostei da fechadura, eu quero colocar essa fechadura na minha casa. A gente vai instalar normal, você vai ter o aplicativo ali que você consegue também ter a questão da segurança, que é abertura, Todas chegada, as alguma coisa, notificações tudo ali, mais, né? toda a notificação de o que aconteceu durante o dia ali, tudo mais. Mas se você também tiver alguma coisa da automação dentro da sua casa também, que seja do nosso fabricante, já vai estar integrada ali e você consegue ter todo esse controle em um só aplicativo ali. Fica Mas, muito fácil. mas, por exemplo, eu quero fechar com vocês, mas eu achei essa fechadura mais barata em outro. Você Uhum. consegue montar ou tem que ser 100% de vocês? Tem que ser o Tem que ser a nosso. nossa. Ah, tem que ser de vocês. Tem que ser a nossa. Entendi. Porque você, como eu falei, como Um único aplicativo a gente não integra com o outro. Ah, você não integra. exatamente o que Perfeito. aí volta na pergunta da parte da segurança. Então, no caso dos hackers, por ser um bem fechado assim, a gente não consegue. Incluir. Ele não tem abertura nem para integração externa, entendeu? São só do mesmo fabricante. Existe muita diferença, assim, por exemplo, para desenvolver um projeto assim para um apartamento ou para uma residência? Tem muita. Tem, na verdade, alguns impedimentos no apartamento, na maioria deles, né? Que seriam intervenções em parede, né? Para passar novos conduítes, para passar alguma coisa desse tipo. Mas que você consegue contornar com os módulos descentralizados e consegue também fazer muito planejamento, que hoje a gente faz muito o forro rebaixado com gesso, você consegue fazer muita coisa ali com o forro rebaixado. Tem um apartamento que a gente atendeu toda a área social, que a gente trabalhou muito no forro ali, fez um quadro escondidinho ali no rack da sala, só para toda aquela área integrada ali, né? Uma área toda integrada, Sem intervenção. sem intervenção nenhuma praticamente. Muito bom. Há um projeto de vocês hoje que mais se destaca? Ou já teve? Fala, nossa, esse aqui ficou perfeito. Assim, mais daquilo que vocês esperavam. Concluído, sim. Concluído ainda não. Então, Tá concluindo. os dois que estão. Esses dois que estão em andamento são os maiores que a gente tem, que seriam os que chamariam mais atenção aí, que é esse apartamento completo e tem uma casa que é um projeto muito grande, são 92 circuitos, Cara, 3 pavimentos, 3 quadros de Três automação. quadros de automação. Então, esse é um dos projetos sensacional. que chama atenção em tamanho e o apartamento chama atenção em termos de completude do projeto. É um bem completo. Vai ter praticamente tudo que a gente possui. Caraca. E já teve algum pedido assim inusitado, assim, não sei se foi possível atender ou não, mas uma coisa assim muito, nossa, o que o cliente está pedindo? Teve alguma coisa assim ou não? Não, Até o momento, Aqui sempre tem algum não. louco, né? Vai que Não, não. tem alguns casos que, tipo, a pessoa tá no apartamento que a gente atendeu lá, a climatização, tinha uma lava-louça lá antiga, a moça perguntou se dava para integrar, mas aí não tinha como só fazer, né? pedido realmente esse daí, não tem como. Até Mas porque tem alguns dispositivos, por exemplo, hoje até tem máquina de lavar que é smart, deve ter já as lava-louças também, mas tem coisa que não faz tanto sentido, porque, por exemplo, a lava-louça, você acabou de pôr a louça nela, você vai fechar a tampa e dar um play. Não tem mais o que fazer, né? Então, assim, é legal,
talvez na hora que ela vai acabar, ela te avisa, né? A máquina de Ah, lavar sim. hoje em dia, por exemplo, ela faz Ela isso, ó, o manda uma ciclo da roupa notificação. acabou. Mas esse seria, eu acho que um dos mais inusitados. Não, tem um- Ainda não tem. A gente vai voltar aqui e vai contar. Vou... Mas, Não, o legal é que você pode, além disso, mostrar esse projeto, ou do que está terminando, que é o da casa, ou o ou do do apartamento. Com sim, certeza. Que é interessante de ver. Imagina o outro lá, é gigante. é Vou bem mostrar, grande, vou é mostrar bem para grande. vocês. E como próximos passos da empresa? Os próximos passos da empresa a gente vem projetando aí para ter um showroom físico, né? Hoje a gente não tem um espaço físico e a gente entendeu a importância disso, né? Ainda mais para esse nicho de mercado que a gente trabalha, né? Que é um setor de médio, alto padrão. As pessoas querem ver, ter a experiência Tocar, ali, né? tocar em tudo aquilo. Então, acho que assim, os próximos passos seriam um showroom, crescer o nosso leque aí de parceiros e continuar atendendo cada vez mais projetos maiores. O showroom para a gente é o foco agora, né? Foco agora. Porque, querendo ou não, né, como nós comentamos também, muita gente não conhece, até mesmo os arquitetos não estão tão por dentro do que a gente está querendo vender para eles. Então, você mostrando para a pessoa no showroom uma parte que seja 30 metros quadrados ali, tudo mais, com muitas coisas que a automação possibilita para ele conseguindo tocar, isso já é um diferencial muito grande no mercado e aí mostra, porque o arquiteto ele vai conseguir, querendo ou não, ele vai ser um vendedor nosso e ele vai conseguir ter firmeza para poder vender isso para o cliente. Ó, automação assim. Ele ganha uma certa confiança, né? Porque ele começa a entender melhor as possibilidades, ele começa a visualizar aquilo que ele viu no nosso showroom dentro dos projetos que ele está ali com os clientes em andamento, por exemplo, e aí traz um pouco daquela quebra de paradigma de uma empresa no começo, né? Uhum. E aí a gente começa a ganhar um pouco mais de autoridade aí no mercado. E aí, junto disso, também já vem a segunda parte que o Victor comentou também, que é a parte de conseguir mais parceiros, né? Porque tendo isso, levando mais arquitetos no seu showroom, ele gostando e tudo mais, vai crescendo essa propriedade da empresa para poder gerar esses novos parceiros. Eu não perguntei, a sede de vocês é onde? Física? Não, a fábrica onde vocês se representam. A fábrica que a gente trabalha, o fabricante dos módulos que a gente trabalha é em São Paulo. É em São Paulo? São Paulo. Campo Limpo Paulista. Campo Limpo Paulista. É próximo. Pertinho. É 1 hora daqui. Pertinho. Lá, o nosso fabricante tem o showroom dele também. Muito bonito, muito legal, mas essa distância às vezes impossibilita do arquiteto sair daqui de Campinas. Tem que ir lá. Pode ser um empecilho, né? Porque é 1 hora de viagem, aí vai depender de agenda, aí já se torna um empecilho. Se a gente tiver aqui na região que a gente atende o nosso próprio showroom, vai ser excelente. Entendi. Galera, chegamos ao final desse bate-papo incrível. Foi uma aula aí sobre automação residencial. Quero agradecer imensamente a presença do Pedro e do Victor. Muito obrigado pela participação. A gente que agradece, pela oportunidade aí de vocês. Pelo convite. Pelo convite. Sucesso para vocês. Podcast de vocês. E, a gente espera realmente voltar aqui um dia com mais projetos, com mais novidades aí, mostrando para vocês as curiosidades, né, dos bastidores do dia a dia. E muito obrigado, muito obrigado. Galera, aproveitando, aqui vai estar o link da descrição, a página deles, pessoal, como também a da firma. Segue eles, compartilha, dá aquele joia. Galera, até a próxima.